muito boa tarde. Espero que estejam todos e todas muito bem, né? Retomando aí as nossas atividades neste momento, né? Desejo a todos e todas um excelente começo de ano, que todos possamos aí entrar com o pé direito nesse momento, nos sintonizando com a nossa essência, com os nossos valores, os nossos princípios e tudo aquilo que nós precisamos aprender e desenvolver ao longo dessa caminhada, nessa nova etapa, né? Nesse novo ano que nós começamos. E eu venho trazendo hoje, né, na nossa live livre, uma breve abordagem, né, sobre o autorrespeito. Isso porque é muito comum, né, que nós não respeitemos o nosso sentir, não respeitemos o nosso estado de espírito, não respeitemos as nossas ânsias, as nossas dores, as nossas vontades, e também os nossos momentos de dor, né? É muito comum que, por exemplo, se nós estamos tristes, que nós queiramos de uma vez por todas acabar com aquela tristeza logo, né? E aí às vezes a gente acaba entrando numa euforia, numa vontade tão grande de encerrar aquela tristeza de uma vez por todas, que acaba gerando um outro processo, por exemplo, que é um processo de ansiedade. Então eu tô me sentindo triste, mas ao mesmo tempo eu tenho uma ansiedade para encerrar essa tristeza. E aí a gente acaba esquecendo de perceber e de olhar qual é a razão que está gerando essa tristeza, qual é o motivo pelo qual eu estou me sentindo triste, por que é que eu estou me sentindo assim. E aí vai trazendo uma série de sensações, de sentimentos que vão se misturando àquela tristeza ou que vão mascarando aquela tristeza, porque daí a gente vai trazendo várias outras coisas que inclusive é como se fosse fazendo camadas ao longo daquela sensação real e que vão impedindo que ela se expresse por completo e que a gente coloque para fora essas sensações e que a gente consiga perceber com verdade o real motivo de nós estarmos nos sentindo assim. Isso também acontece não somente com a tristeza, né? Com a raiva, por exemplo. Muitas vezes nós acabamos fechando essa sensação, nós acabamos isolando essa sensação por medo de que a gente solte alguma coisa, fale alguma coisa, diga alguma coisa, tenha alguma reação que depois a gente possa se arrepender. Ou ainda por medo, né, de a gente falar coisas que depois a gente sente que poderia, que, né, talvez era melhor não termos falado. Ou porque nós acreditamos que nós vamos magoar outras pessoas, que nós vamos machucar outras pessoas e aquela pessoa pode não gostar mais da gente depois que a gente tem aquela reação. Então, ou porque quando a gente era criança, por exemplo, falaram que nós deveríamos engolir o choro, ficar quietos, não nos expressar, não falar, não colocar para fora o que estamos sentindo. E então, à medida que a gente vai isolando ou vai segurando essas nossas sensações, elas continuam aqui. E seja a sensação que for, a tristeza, a raiva, a angústia, qualquer sensação que seja, sentimento que seja que a gente vai segurando aqui dentro, ele continua aqui. Às vezes, ele dá uma aliviada, ele dá uma acalmada, mas quando a gente não cuida dele, não trata e não coloca ele para fora, em um dado momento ele vai voltar. E às vezes a gente vai só alimentando, né, esse monstrinho, que não é bem um monstrinho, mas é uma parte nossa, e ele vai só crescendo. E muitas vezes essa situação, às vezes ela acaba explodindo ou vindo à tona de uma maneira muito difícil, né? Às vezes em forma de uma doença, em forma de alguma dificuldade maior. Então eu tô falando tudo isso e eu trago tudo isso conectado com a questão do nosso autorrespeito para que nós possamos respeitar o que nós estamos vivenciando neste momento. Por exemplo, né? Supomos que eu estou neste momento passando por um processo de depressão. Uma pessoa que está passando por um processo de depressão e que está fazendo um tratamento médico e que também está precisando de um apoio psicológico, terapêutico. Ok,
esse é um momento. Neste momento, né, o que é o ideal que essa pessoa traga? Eu reconheço que eu estou passando por algum tipo de dificuldade, eu reconheço que eu preciso, né, dessa intervenção, por exemplo, medicamentosa, para que eu possa me fortalecer, e me fortalecendo, então eu posso seguir adiante depois, no tempo devido, na hora devida, talvez sem precisar mais desse medicamento, se assim o meu médico compreender que é possível. Né? Então, às vezes, a gente quer de uma vez por todas, por exemplo, cortar medicamentos, ou, eu já tô boa, e isso é só uma ilusão. Às vezes é nós nos sabotando, por exemplo, para que nós não tratemos a fundo aquela situação. Quando a gente faz esse tipo de questão, nós não estamos respeitando a nós mesmos e ao nosso momento. Veja, se hoje eu estou num dia que eu estou triste, eu estou triste. Então, o que eu preciso? Não adianta eu querer ficar fugindo da minha tristeza ou querendo fingir que ela não está ali. Talvez o que é mais importante para mim naquele momento é eu me recolher, é eu olhar para mim, é eu deixar talvez esse choro, dessa tristeza vir à tona, que muitas vezes, inclusive, nós não conseguimos reconhecer com clareza o que está motivando aquela tristeza, mas às vezes aquela tristeza simplesmente está ali e talvez ela está simplesmente precisando sair através de um choro, por exemplo, né? Porque depois que a gente chora vem um alívio, vem uma paz, vem uma leveza. Então, reconhecer o que é que nós estamos sentindo e dar vazão a esse sentimento é um ato de autorrespeito, é um ato de sabedoria para conosco mesmo. Poxa, e aí no momento oportuno eu vou avaliar o que é que me fez ter essa tristeza, com o que é que eu me conectei que me gerou essa tristeza, ou que já ativou essa tristeza que já estava dentro de mim. E aí é importante reconhecer, e aí é importante tratar, e aí é importante perceber quais são esses gatilhos que geram essas sensações em nós. Poxa, se eu estou com raiva, eu estou com raiva. Não é feio ter raiva, não é errado ter raiva. O que pode ser prejudicial é a maneira como nós canalizamos essa sensação. E às vezes ter raiva é gritar, às vezes ter raiva é a gente sair para correr, fazer algum tipo de exercício para expurgar isso, porque a raiva, a ira é uma energia de muita potência. Então a gente precisa canalizar isso e colocar em algum local, porque se a gente vai guardando tudo isso, como eu falei antes, tudo isso vai ficando aqui parado. E à medida que isso aqui vai ficando parado, em algum momento isso precisa sair. Então muitas das doenças, por exemplo, que a gente encontra, né, principalmente aqui no âmbito terapêutico, que são doenças bem comuns agora, né, são a questão da depressão e a questão da ansiedade. Né? A depressão é um processo de raiva muito fechada, são processos de emoções muito reprimidas e que ficam ali fechadas e remoendo em um processo de dor. E a tendência, né, quando a gente fala de pessoas que estão em estado depressivo, é se fechar ainda mais. E aí, se fechando ainda mais, vai criando ainda mais barreiras para que esses processos que estão ali parados saiam. Então, é um processo de fechamento, né? Já o processo da ansiedade é um processo de aceleração. Eu quero fugir disso, eu quero sair dessas sensações, eu quero ir para a próxima fase, eu quero ir para o próximo patamar, eu quero sumir, eu quero resolver, eu quero... E isso às vezes, né, gera toda essa ansiedade, né? Que não é a questão do fechamento, mas é a questão da fuga das sensações, a fuga das emoções. E é importante que nós lembremos que nós somos seres humanos, e seres humanos têm sensações, têm emoções. Tem dias que nós estamos mais felizes, tem dias que nós estamos mais tristes, tem dias que nós estamos com alguns desequilíbrios, tem dias que nós estamos com tudo em ordem. E assim é a vida do ser humano. Então, se tem uma das premissas, uma das maiores premissas com relação ao autorrespeito é: eu me respeito. Eu respeito o meu sentir, eu respeito as minhas sensações nesse momento, eu me permito viver esse processo, mas eu não me permito viver a vida inteira nele, né? Então, por exemplo, quando eu falei da tristeza, eu me permito viver esta tristeza que está aqui, hoje, talvez amanhã e depois,
Mas não quer dizer que eu vou passar meses, semanas tristes. Porque quando eu me coloco nessa postura, eu estou assumindo essa dor como a minha realidade. E eu sei que ela não é. E aí essa realidade, se ela não é trabalhada, como eu já falei antes, ela acaba virando uma doença. Ela para de ser simplesmente uma dor e ela se torna uma doença. Né? Então, viver essas dores, esses processos de maneira longa, é um reflexo de que tem dor, que tem doença que precisa ser trabalhada. E então, assim, respeitar também o outro, né? Se eu me respeito e respeito a minha dor, eu reconheço que eu também preciso respeitar a dor do outro. Talvez o outro está triste, talvez o que ele precisa é só que eu me retire, ou ele precisa de um ombro amigo, ou ele precisa de uma palavra, né, que possa trazer algum tipo de percepção para auxiliá-lo nesse processo. Então, quando nós reconhecemos também os nossos processos, nós reconhecemos como nós reagimos a determinadas situações, nós também temos mais sabedoria para auxiliar o outro a lidar com os processos dele, né? Então, e para a gente ter esse autorrespeito, está muito relacionado também ao autoconhecimento. Eu sei como eu reajo, eu sei o que é a tristeza para mim, eu sei o que é a raiva para mim, eu sei o que é a agitação para mim, né? Eu sei o que é para mim. Talvez a minha sensação desses processos que eu falei não é a mesma que é para vocês. Mas quando eu sei o que é para mim, eu consigo reconhecer quando ela vem e é muito mais fácil de eu lidar com ela e buscar esse rastro dessa dor. Ou seja, vou fazer esse caminho inverso para encontrar qual é o motivo ou da onde ela vem. E tem um livro que, se não me falha a memória, é Os 4 Compromissos, que é um livro muito interessante, inclusive eu recomendo a leitura. Não me recordo se é exatamente ele, mas se não for, né, me perdoem a falha, mas ele fala para fazer, eu faço o melhor que eu posso de acordo com as condições que eu estou naquele momento. Então veja, é natural que se eu estou muito feliz, se eu estou feliz, eu estou de bem comigo, eu estou equilibrada, todas as minhas atividades e tarefas naquele dia vão sair de acordo com aquilo que eu estava vibrando. Vão sair muito bem feitas, vão sair muito bem elaboradas, vou ter bons resultados, ou melhores ainda. No entanto, se eu não estou tão feliz, se eu talvez estou um pouco triste, preocupada, nervosa, naturalmente, talvez a maneira como eu vou realizar todas essas tarefas vai ser um pouco diferente e o resultado que eu vou ter não é o mesmo que eu teria se eu estivesse muito feliz ou em completo equilíbrio. No entanto, eu fiz aquela tarefa da melhor maneira que eu pude, de acordo com as condições que eu tinha e que eu podia naquele momento. E isso é o que é importante que nós reconheçamos. E isso é o autorrespeito, né? É saber que nem sempre eu vou conseguir fazer com aquilo que eu idealizei que seria o correto, ou que seria o melhor, que seria o perfeito. Não, porque eu já falei antes, nós somos seres humanos, e sendo seres humanos, tudo isso que vem junto conosco, além da nossa capacidade física, da nossa capacidade racional, da nossa capacidade mental, vem também as nossas emoções, os nossos sentimentos e tudo isso que vem junto. E isso vai ser um reflexo, isso vai sair nas nossas ações. Então, todo tipo de ação, ela vai ser derivada dos nossos condicionamentos, claro, físicos e racionais, mas também emocionais, né? Então, a gente precisa ter essa percepção. E por isso que eu falei dessa frase, assumir esse autorrespeito, né? Poxa, hoje eu não estava muito bem, não produzi tanto quanto eu gostaria de produzir, ok, mas eu sei que isso não é o que eu sou, é como eu estou nesse momento e é por isso que eu tive este resultado. O que não quer dizer que amanhã ou depois eu não posso ter um resultado melhor, é claro que sim, né? Então não ficar se martirizando, se machucando, se judiando, simplesmente porque talvez não estou num dia bom ou não tive um bom rendimento, por exemplo, né? Então, essas percepções que eu trago são muito no sentido de a gente assumir, né, quem nós somos e como nós estamos nesse momento, né? E a partir disso reconhecer o que estamos sentindo e lidar com esses processos internamente ou com a ajuda de pessoas que possam contribuir para a nossa melhora. Mas reconhecer as nossas dorezinhas como sinais que nós estamos tendo de que talvez algo precisa ser ajustado.
e não ficar se culpando ou querendo simplesmente fingir que essas dores não estão ali ou simplesmente fugir delas, porque nenhum caso, né, nem segurá-las e muito menos fugir vão ser resolutivas. Pelo contrário, elas vão causar ainda mais dor, tá? Então, né, agradeço a presença de vocês aqui comigo, né, Laura Mota, olá, seja bem-vinda, que bom estar aqui com vocês, muito prazer, muito bom recebê-las, todos e todos que se juntarem a nós, seja através aqui do Instagram ou ainda do Spotify, né, lá no nosso canal Jornada do Ser, né, todas as nossas lives são colocadas lá, para que também vocês possam acessar em um outro momento, se preferirem acessar por essas plataformas, também é possível, tá? Então, desejo que todos e todas recebam aí o meu carinho, o meu abraço, novamente um desejo de um excelente ano novo, né? Que 2022 traga para nós todas essas bênçãos, realizações, muito amor no nosso coração, muita compaixão, muito respeito, né? A todos aqueles que estão no nosso entorno e que nós possamos evoluir e crescer como humanidade. Eu tirei aqui uma cartinha das cartinhas do universo, para que nós possamos finalizar agora esse nosso momento. E a cartinha que veio está dizendo o seguinte: a beleza está nas coisas simples, aprecie a beleza da vida. Então, falamos muito sobre autorrespeito, e quando nós apreciamos, não nos respeitamos, nós estamos reconhecendo a nossa beleza, a beleza do nosso ser e, portanto, manifestando a beleza também da nossa alma. Então, um grande beijo, fiquem todos e todas com Deus e nos vemos por aí. Até mais!